eu tenho uma frase, professor Coimbra, que eu carrego, ela foi cunhada por um amigo, infelizmente ele veio a falecer recentemente, que ele diz o seguinte, ele diz que gestão eficaz é a busca intencionada de resultado. Então, para a gente traduzir isso em cima dessa pergunta que você me faz, eu acho que o bom agricultor, ele fundamentou as suas ações em busca de um objetivo, né? Então, se o nosso objetivo é maximizar a nossa rentabilidade, e aí dentro da maximização da rentabilidade, nós estamos falando de produtividade, preço de venda e de custo de produção, o que é o tripé, né, da rentabilidade, o bom agricultor é aquele que consegue visitar essas três caixinhas, entende, consegue fazer um bom diagnóstico, quer eles sozinho ou amparado de uma boa consultoria técnica, ele consegue fazer um bom diagnóstico do seu negócio e consegue mexer dentro dos problemas que ele veio a diagnosticar, de tal forma que ele consiga maximizar a rentabilidade. Então, você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. E no episódio de hoje eu tenho a honra de conversar com o Luciano Musi, um cara que eu conheço, não é de hoje, mas nos últimos anos aí pude ter um contato mais próximo e até já ouvi a história dele numa palestra que nós fizemos juntos lá em Botucatu, no 8º curso de plantabilidade, agora em junho. E falei, Luciano, você tem que vir aqui para o Mundo Agro Podcast contar um pouco da sua história. Engenheiro agrônomo, produtor rural, e isso é uma casadinha bem legal. Participa de várias associações, atualmente é vice-presidente da Cooperativa Agrícola Mista da Serra de Maracaju. É um entusiasta da pesquisa agronômica e, quando fala em pesquisa, a gente tem que saber interpretar os dados e a agricultura de precisão é a essência para esse agricultor aqui que está conosco, o engenheiro agrônomo Luciano. Seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Estou muito ansioso para compartilhar aí a sua história de vida e a sua contribuição para a agricultura no Brasil. Bacana, professor. Para mim é uma enorme honra estar podendo conversar com o senhor aqui no Mundo Agro Podcast, né? Eu que sou ouvinte de podcast também do Mundo Agro, e tanta gente bacana que já passou aí pelo Mundo Agro, né? Além de você mesmo, né, professor, que é uma fera aí da produção de sementes. Então, para mim, é uma satisfação gigantesca estar batendo esse papo contigo aqui hoje. Legal. Quem faz o Mundo Agro Podcast são vocês, né? São os nossos convidados. Não são entrevistados, são convidados. Eu só tenho o dever de fazer a batuta aqui com as perguntas certas para a gente poder andar. Mas, Luciano, é um bate-papo muito bacana e no final em junho a gente esteve junto lá em Botucatu e pudemos sentar ao lado, tanto no evento quanto no jantar, e a gente conversou bastante. E eu acho que quando eu não estou no podcast, eu continuo sendo um podcaster, né? De gostar de ouvir a história das pessoas. E a sua história é bem legal, né? Passando lá por Piracicaba, e no nível que você chegou hoje, ao ponto de você ter, nós vamos falar isso mais para frente, vocês terem um projeto muito legal de benchmark, de comparação de produção das fazendas, e é sobre isso que a gente quer saber. Como é que começou, Luciano, essa história aí com a agricultura? Isso vem de família já? Pai, mães agricultores, tios agricultores, ou não? Isso começou de você? Então, professor, eu sou nascido em Brasília, morei muito tempo no Rio de Janeiro, até por isso que tem um pouco desse sotaque, um resquício de sotaque do Rio de Janeiro aí, né? E do surf, né? É a herança, né? A herança desse passado. Boa. E aí eu estudei em Piracicaba, né? Como você colocou. Me formei e vim para Maracaju, onde a gente tinha uma propriedade já de família que veio do meu avô materno. E meu pai, ele não era da atividade, então
quase que passou direto do meu avô para mim, né? Então hoje eu toco essa operação, uma operação familiar, né? Então tô eu, meus irmãos e minha mãe, né, no negócio. Na verdade eu sou responsável pela operação, os meus irmãos eles estão somente como membros do nosso conselho, né? E aí desde que eu me entendo aí, eu tirava férias do Rio de Janeiro, até meus amigos do Rio de Janeiro não entendiam, né? Por que eu tirava férias e vinha para Maracaju, que é onde é a nossa propriedade, e eu passava minhas férias praticamente inteira lá em Maracaju, trabalhando na fazenda, porque eu gostava demais disso. E aí eu acabei fazendo disso a minha profissão, estudei e voltei para estar tocando esse negócio nosso aí na atividade agrícola, principalmente. Que bacana. E Luciano, todo mundo diz, e eu também, né, que ser um bom agrônomo não significa que você é um bom agricultor, porque nem sempre o perfeito é o melhor jeito, e o contrário também, né? Nem sempre o melhor jeito é o perfeito. E eu acho bacana como quando a gente vê o agrônomo, né, na operação. Você conhece um grande amigo nosso em comum, que é o Zecão, colega de vocês da Exalc e agricultor aqui em Lucas do Rio Verde, que é um cara que eu gosto muito de conversar também, que é um agrônomo. Conta a história dele vindo de Fusquinha para o Mato Grosso, com 2 platinados no banco de trás, porque tinha que fazer a manutenção. E aí, quando eu converso com caras como você, e não estou falando isso aqui puxando o saco não, estou dizendo porque a gente tem um espaço amostral grande, mas são poucos os agricultores que a gente consegue ver na essência ele fazer uma boa agricultura. E uma boa agricultura não é simplesmente produzir muito, é olhar para a produção de forma sustentável, aquilo que você consegue colher os seus gastos, manter uma margem e reinvestir. Então, colher os gastos é pagar o custo de produção e pensar na agricultura como um sistema de produção, como uma cadeia e não como uma cultura. E aí eu vou perguntar para você, na sua visão, né, do Luciano agrônomo, do Luciano produtor rural, o que você define como um bom agricultor, Luciano? Essa é uma excelente pergunta, né? Eu tenho uma frase, professor Coimbra, que eu carrego, ela foi cunhada por um amigo, infelizmente ele veio a falecer recentemente, que ele diz o seguinte, ele diz que gestão eficaz é a busca intencionada de resultado. Então, para a gente traduzir isso em cima dessa pergunta que você me faz, eu acho que o bom agricultor, ele fundamentou as suas ações em busca de um objetivo, né? Então, se o nosso objetivo é maximizar a nossa rentabilidade, e aí dentro da maximização da rentabilidade, nós estamos falando de produtividade, preço de venda e de custo de produção, o que é o tripé, né, da rentabilidade, o bom agricultor é aquele que consegue visitar essas 3 caixinhas, consegue fazer um bom diagnóstico, quer eles sozinho ou amparado de uma boa consultoria técnica, ele consegue fazer um bom diagnóstico do seu negócio e consegue mexer dentro dos problemas que ele veio a diagnosticar, de tal forma que ele consiga maximizar a rentabilidade. Então, a maximização da rentabilidade, ela não pode ser uma obra do acaso. Eu não posso, choveu bem, eu colhi bem. Não, eu preciso entender aonde que eu estou mexendo e se chover bem, eu sei que, de fato, o que vai acontecer é uma boa produtividade, uma boa rentabilidade, se eu conseguir trabalhar dentro dessas 3 pernas do tripé que compõem a rentabilidade. Então, o bom agricultor é esse camarada que consegue ter essa visão do todo do negócio no qual ele está inserido. E para isso, Luciano, cabe muito, né, a gente ressaltar a importância, né, da pesquisa, porque são resultados de pesquisa que permitem você ampliar aquela pequena avaliação, você estar atento ao que está acontecendo nas informações de pesquisa, estar atento ao que está acontecendo com os vizinhos, né? Porque muitas vezes a gente tira muitos insights bacanas e o que sempre vem de inovação, seja de materiais, seja de métodos de plantio, seja de tecnologias de controle de pragas e doenças, ou seja, acho que o bom agricultor é aquele cara que está mais antenado e também focado em que a produção não é simplesmente gerar sacos por hectare, mas sim ter margem, né, Luciano? Esse é o fundamento de tudo, né? Você aborda um assunto importante que
a pesquisa, ela é quem suporta as ações que a gente vai tomar mediante a um determinado diagnóstico. Então, eu fiz um diagnóstico, um exemplo bobo, eu estou com deficiência de calcário, né? Então, quer dizer, quem é que vai suportar aquela decisão de qual é a forma, qual é o calcário que você vai colocar, qual é a forma que você vai aplicar, qual é o jeito que você vai manejar, é a pesquisa que embasa essa tomada de decisão. Então, toda a decisão que a gente toma dentro da nossa atividade, ela precisa estar embasada na ciência, porque senão é simplesmente um achismo, né? Nós estamos achando que nós vamos fazer alguma coisa. E na agricultura, Sr. Coimbra, o erro custa muito caro, né? Então, um papel fundamental da pesquisa é minimizar o erro, né? Então, toda vez que eu tomo uma ação que está embasada numa pesquisa, a probabilidade de eu errar naquela tomada de decisão é muito pequena. Então, como o erro na agricultura custa muito caro, então eu preciso lançar mão de todas as ferramentas que eu tenho para que eu possa minimizar o meu erro, né? Então, eu minimizando o erro, obviamente que eu vou ter maior probabilidade de ter maiores produtividades, menor custo de produção, maior rentabilidade. Então, as coisas acabam ficando amarradas, né? E é interessante isso, o episódio passado, que foi o 298, eu gravei com o professor Rogério Sorato e ele falou sobre café. E ele repetiu exatamente isso que você acabou de nos dizer. E no café, a gente está falando de zoneamento, né? No café, você não pode colocar a cultura no lugar errado, porque numa cultura anual, você ainda consegue falar, opa, aqui eu não vou plantar mais, vou plantar novamente, mas em outro lugar. Só que se eu vou plantar novamente depois de ter perdido, você perdeu uma safra. E o investimento em uma safra é muito alto. Nós conversávamos anteriormente, eu já vi custos de produção na safra 24-25 na casa de 60 sacos por hectare. Então, tem muitas regiões que a média de produtividade não são 60 sacos. Então, a gente tem que levar isso muito ao pé da letra. E quando você fala que a pesquisa embasa isso, porque qualquer erro mínimo, né, ele pode gerar lá um prejuízo muito grande em reais ou em não colheita, que é a mesma coisa. Existem alguns fatores hoje, e aí a gente entra na inovação, na tecnologia, que é fazer a mesma coisa usando pontos de vista ou ferramentas distintas, que é a agricultura de precisão, que eu acho que esse é um dos pilares que você se embasa, porque você não passa a ver mais a propriedade, seja uma propriedade de 40, 50 hectares ou de 1.000 hectares, você não passa a ver ela como um todo. A especificidade é muito grande hoje. Eu falo bastante, né, de que o tratamento de sementes, escolha dos cultivares é por talhão. Então, a agricultura de precisão, eu aprendi na faculdade, mas o básico era, calcula quanto de calcário vai na área e faz a aplicação, 2 toneladas por hectare. E não é assim. Você pode piorar um lugar e melhorar o outro, ou não melhorar o quanto precisava. Como que a agricultura de precisão mudou esse panorama? Eu tenho certeza que você pegou essa transição, né? Daquela agricultura tradicional, em que a gente simplesmente calculava o quanto ia por hectare, e agora você coloca lá, eu não sei, viu, Luciano, mas hoje deve estar 5 metros por 5 metros, 10 metros de precisão na agricultura hoje. Essa é uma temática bastante importante e pertinente que a gente vem dentro da área nossa adotando já há bastante tempo, né? Eu tenho uma empresa que faz o trabalho principalmente de coleta para mim, né? E a gente discute a questão da recomendação. Então, eu falo que eu sou o cliente 01 deles, né? Porque quando eles começaram a fazer isso há muitos anos atrás, eu também iniciei dentro desse processo junto com eles. E é exatamente isso. O que a gente percebia naquele momento é que você fazia pela média e onde era ruim, continuava sendo ruim, muito ruim, né? E onde era bom, nem sempre você fazia melhorias porque você estava fazendo uma aplicação pela média e nem sempre aquilo que você aplicava naquele local tinha necessidade de fato aplicar. Então, a agricultura de precisão ela veio justamente para, entre outras questões, sanar de fato essa deficiência que a gente tinha quando tratava as coisas pela média. Porque quando você trata pela média é aquela história, né? Aquela velha conversa, né? Eu estou com a cabeça no fogão e o pé na geladeira, na média eu estou na temperatura boa, mas eu estou praticamente morrendo, né? Então, e o legal é que a média é assim, né? A média pode ser
4 mais 6 dando 5, ou pode ser uma amplitude muito maior, né, dando 5 também. Então, esse é o problema. Exatamente. E aí, com o advento da agricultura de precisão, isso permitiu que a gente pudesse fazer as intervenções que a gente chama de intervenções cirúrgicas, né? Eu iniciei fazendo com os grids, né? Como eu já estou há bastante tempo, hoje eu já estou atuando em zonas de manejo. Então, a forma com a qual a gente atua, mesmo com a agricultura de precisão, é separando as áreas em zonas, que permite com que a gente tenha assertividade maior aí na forma de aplicar, do jeito de trabalhar. A gente trabalha com semeadura em taxa variável, tanto de milho quanto de soja, né? Então isso permite com que a gente coloque mais planta, onde, no caso soja e milho, a gente trabalha invertido, né? No milho, onde tem mais fertilidade, a gente coloca mais plantas, onde tem menos, coloca menos, no soja a gente inverte isso. Então a gente tem conseguido, trabalhando aí com a utilização da agricultura de precisão, a gente está conseguindo tapar alguns buracos, né, alguns furos que a gente tinha e muitas das vezes não conseguia explicar por que tinha uma diferença de produção grande de um ponto para o outro. E o ganho, ao longo dos anos, você viu um caminhamento gradual? A partir do momento que você começou a usar, você falou que você é o cliente 01, né, da consultoria, mas você viu um ganho gradual quando você passou a utilizar essas tecnologias, ou ele foi um ganho muito rápido no início e agora essa curva passou a diminuir após a inflexão? Ou isso, assim, você consegue ter ganhos sucessivos? Não, o ganho é exatamente isso. O ganho inicial é maior e depois você vê um achatamento na curva, porque você já, de fato, executou o trabalho que necessitava à época. Então, o ganho é muito maior inicialmente e aí agora você está só fazendo os ajustes de manutenção, né? Vamos assim chamar. Eu acho que essa é a fase mais difícil, né, Luciano? Porque você sair de uma condição não tão boa e dar um salto de qualidade, tanto na operação quanto na produção, é rápido. Agora, quando você chega na casa dos 80, 85, 90, para você ganhar 3, 4 sacos em cima disso aí, na média não é fácil, né? Tem que ter muito trabalho e persistência. E para perder é rápido também. E é verdade, e o clima sempre colaborando com isso, né? Hoje nós vamos falar sobre a Momesso, uma empresa que está no mercado desde 1962 e é sinônimo de inovação e confiança. Se você pensa em máquinas para tratamento de sementes, a Momesso é a sua referência. O portfólio é super completo, com equipamentos para todos os tipos de necessidade, desde laboratoriais, tratamento na fazenda ou máquinas profissionais e industriais. Eles são craques em criar centros de tratamento de sementes industrial, cuidando de tudo, desde o planejamento até a montagem final, além de oferecer um atendimento diferenciado. E não para por aí não. A Momesso conta com o CEM, o Centro de Excelência Momesso, que além de um showroom que mostra toda a qualidade das máquinas, você também encontra uma estrutura laboratorial de primeira linha com serviços e testes variados. O grande diferencial da Momesso é a parceria com seus clientes. Eles realmente mergulham no negócio de cada um para oferecer soluções personalizadas e criar relações duradouras. Então, se você está procurando excelência para o tratamento de sementes, a Momesso é a escolha certa. Luciano, nesse panorama aí, antes da gente falar diretamente desse comparativo que vocês têm, desse benchmark entre as fazendas, eu queria que você falasse um pouquinho, e eu vou contar um pouco da história de quando eu fui a Maracaju a primeira vez. Eu acho que foi num encontro de plantio direto, e eu vi as primeiras propriedades manejando o sistema, e comecei a ouvir falar de forma muito mais
assídua em plantas de cobertura. Porque a planta de cobertura, ela dá a possibilidade de você cuidar do sistema, né? E foi aí em Maracaju que eu vi se adubar a planta de cobertura para plantar somente a cultura principal. Em primeiro lugar, por que a adoção nessa região aí é grande? O que aconteceu aí? Será que é a cooperativa? Será que são as entidades aí que trouxeram a cultura? E é muito bacana isso, porque hoje a maioria dos agricultores entendem que é o sistema e não é uma cultura só que faz você ser mais eficiente numa área, né? Interessante essa pergunta, professor Rogério, mas eu acredito que não existe um fator isolado somente, sabe? Eu acho que é um conjunto de fatores. Eu acho que a primeira coisa são as pessoas que ali estão, sabe? Maracaju tem a vinda dos gaúchos, né, os holandeses, né? Então tem um mix cultural ali em Maracaju que permitiu esse tipo de coisa, sabe? Esse é um fator. Inclusive, quando a gente fala de plantio direto de soja em cima de braquiária, eu ouso dizer que isso aconteceu em Maracaju, porque eu me lembro, isso veio da mão do seu Krim Willemaker, que é um holandês que iniciou sua vida lá em Maracaju, e do famoso Chico holandês, que é o Ak van der Veen, que é conhecido aí nacionalmente pelo plantio, pela integração lavoura-pecuária. Obviamente que o plantio direto já existia, mas não um plantio direto em cima de uma palhada tão forte como era a braquiária. Então essa vontade de desenvolver uma agricultura sustentável, uma agricultura resiliente, uma agricultura produtiva, se fez necessário em Maracaju, porque Maracaju é um ambiente muito difícil. Apesar dos solos serem muito bons, a gente sofre constantemente com problemas de veranico. Então, você buscar, dentro da tecnologia, a resiliência do sistema é o que fez com que Maracaju tivesse essa sempre iniciativa de estar buscando tecnologias para que a gente possa ser cada vez mais eficiente. Então, o município de Maracaju não é o município mais produtivo do Mato Grosso do Sul. Ele é o maior produtor de Mato Grosso do Sul, mas como a gente sofre constantemente com as intempéries, a gente tem constantemente quebras de safra, mas que a gente está conseguindo obter êxito buscando aí essas técnicas e tecnologias que são pertinentes para estar trabalhando dentro do sistema. É legal, né? Como o ambiente, ele contamina no bom sentido, né? Então, se esse holandês que você citou, Chico holandês, né? Legal, o nome dele é difícil, colocaram um Chico na frente para facilitar, né? E ele trouxe a ideia e deu certo. E eu acho interessante isso, da gente olhar o que o vizinho está fazendo, não só olhar com o olho clínico, mas para ver se está dando certo. Às vezes você pode dar um passo à frente com algo que alguém já testou. E eu aprendi lá no Mato Grosso, digo lá porque eu estou gravando hoje de Foz do Iguaçu, mas muitas coisas que eu aprendi surgiram dentro da propriedade rural. Então, essa necessidade, você contava para mim que essa frente fria que a gente recebeu agora, que deu uma geada no Paraná, no Paraguai, e chegou aí, né, encostou aí no Mato Grosso do Sul e queimou até um pouco do milho, algumas manchas do milho que você tem ainda em fase de enchimento. Então é importante a gente ter essa visão e ter alguém que se movimente para fazer isso. Mas é lógico, a região precisa crescer e o ambiente, às vezes, ele é crítico. Então, nós vamos buscar soluções. E Maracaju se destacou no uso de plantas de cobertura, na integração lavoura-pecuária e, muitas vezes, no uso de plantas da pecuária sem a necessidade ou sem o uso do gado em cima, fazendo o sistema estar bem desenvolvido. E aí, Luciano, vamos falar desses comparativos que vocês têm aí. Isso é um projeto. E nada melhor do que você saber para onde ir olhando para o seu entorno, né? E quando você tem uma pesquisa te auxiliando nisso, não só em termos de produtividade, mas quanto que custou cada hectare, quanto que saiu cada quilo de soja, de milho plantado, como que vocês se organizaram para fazer esse trabalho? E é um trabalho já de longo tempo, né? De longo prazo.
Antes disso, professor, se o senhor me permite, eu Claro. queria, com relação à questão das plantas de cobertura, você vê, Maracaju é uma região que está sujeita a geada, né? Então, o que a gente... E o milho, safrinha, você entrar com o milho na segunda safra, ele tem uma função muito, muito importante, que é você gerar margem de contribuição. Aí falando dentro do economês, né, você tem a receita do que você fez com o milho menos o que você tem de custo variável, você tem uma margem de contribuição que vai ajudar você a diluir os custos fixos da fazenda. Essa é a importância, grande importância do milho do safrinha dentro do sistema como um todo. Só que quando você coloca o milho fora da janela, você tem um risco muito grande de geada e você pode perder substancialmente, a ponto da sua receita não gerar margem para você pagar o custo fixo. E aí que as plantas de cobertura entram com uma função bastante importante, que é você sair do risco do milho plantado fora da janela e incrementar a produtividade da soja que vai vir em cima dessa palhada. Então, essa é uma leitura que o produtor muitas vezes não faz, né, dentro de uma leitura, às vezes, muito imediatista, mas que é importante para a resiliência do sistema. Só fazendo uma observação. Você não vai fugir, não. Depois você vai me falar aí o que você está fazendo para ajudar nessa questão das plantas de cobertura, tá? Vamos conversar sobre o benchmark, mas depois, lá no final, eu quero que você fale aí o que você está aprontando aí. E é algo muito bom. É algo muito bom. Mas vamos lá. Com relação à questão da análise comparativa, né, do benchmark, eu sempre digo que isso é um degrau a mais na gestão. Né? Porque, por que isso acontece? Porque se eu chegar para uma pessoa e falar assim, olha, o meu custo com o pessoal é de R$300 por hectare. Se você não chegar para mim e falar assim, não, Luciano, o meu é 200, o seu tá caro, você gasta 50% mais do que eu gasto. Então, se eu não tiver uma referência, eu não sei se eu estou, de fato, gastando muito ou pouco naquela situação. Então, o nosso grupo de análise comparativa nasceu dessa necessidade da gente entender se, de fato, a gente estava bem posicionado com relação aos nossos pares. E aí, eu sempre digo uma coisa, que em algum lugar do mundo tem alguém que faz exatamente o que você faz melhor do que você faz. E você precisa conhecer esse cara. Né? Então, para quê? Para você poder aprender com ele, né? Porque essa é a forma de aprendizado mais barato que tem, né? O custo é muito baixo desse aprendizado. Então, a análise comparativa permite a gente fazer isso. Então, há 12 anos atrás, a gente iniciou nesse grupo de análise comparativa com 4 produtores. Nós éramos 4 amigos. Hoje nós estamos com 28 fazendas. Né, perfazendo uma área aí de comparativa de mais ou menos 28 mil hectares, quase 30 mil hectares, onde a gente consegue analisar quesitos de produtividade, né, de preço de venda, de custo de produção, rentabilidade. Então, você começa a se enxergar dentro do grupo porque é que a sua rentabilidade não ficou tão satisfatória como deveria. Onde que você errou? Você errou no custo, você errou no preço de venda, você errou na produtividade, aonde que você vai conseguir estar fazendo intervenções para que a sua rentabilidade possa maximizar. Então, para a gente, o grupo de análise comparativa de benchmarking é fundamental, porque você consegue, e é um processo de melhoria contínua, né? Por quê? Porque quem está performando bem, fala, putz, eu quero continuar performando bem. E quem está performando mal, entende que está performando mal e fala, opa, eu tenho um caminho que eu posso seguir aqui para começar a performar bem. Então, é uma competição, entre aspas, saudável da gente com a gente mesmo. Né? Eu não faço uma competição com o meu vizinho que está melhor que eu, de maneira nenhuma. A competição é comigo. Né? Eu preciso olhar internamente e falar assim, nossa, eu tenho pontos de melhoria. Eu tenho pontos de melhoria a fazer. E a gente sempre diz o seguinte, que sempre tem espaço para melhorar, em qualquer segmento. E o legal é que você só vai sair ganhando com isso, porque você pode olhar para o todo e falar, eu estou abaixo da média, ou você está no topo e você fala, eu não quero perder essa liderança, né? Então, a cadeia produtiva do agronegócio sai ganhando com isso. A gente jantou lá no restaurante, né, do Barcelos, e recentemente
Eu tenho um vizinho, não sei se você acompanhou aí na internet, que ele tem um programa de produção de carne de excelência com, assim, carne com mais de 7 pontos, né, na classificação de gordura. E quando você conversa com ele, que é o Zé Leandro, em breve vai estar aqui também, ele fala: professor, começa lá da turma que trabalha na lida com esse gado até o equipamento que eu uso para fazer o ultrassom. Então, na agricultura é a mesma coisa. Quando vocês, em 4, né, vocês começaram a comparar o que vocês faziam, hoje você tem aí 28 mil hectares, né, mais de 20 pessoas, isso deveria ocorrer em todas as regiões. Mas mais do que isso quais ações eu vou tomar? Esse grupo, ele conversa também entre si? Existem reuniões? Como é que é o procedimento para, se alguém quiser saber, né, do que está sendo feito? Tem uma tecnologia nova e às vezes isso pode virar até lá no futuro, se já não é um pool de compras e de ações conjuntas na região, né, Luciano? Assim, o céu é o limite para isso, né? O que limita isso é a nossa criatividade, né? A nossa criatividade e a nossa vontade de estar executando as coisas, que são as coisas principais. Mas a gente discute abertamente quais são os fatores que levaram com que as pessoas que estão figurando entre as maiores rentabilidades, quais são as ações que estão sendo tomadas, tanto na parte técnica quanto na parte de gestão, que fizeram com que as pessoas performassem nisso, porque ali tem de tudo, né? Você tem gente que tem produtividade alta, mas cai na rentabilidade, e aí, quer dizer, ele está com uma perna do tripé boa, mas às vezes ele está com as outras duas meio capenga, e aí ele começa a entender e descobrir o que ele pode fazer e tomar de ação para que ele possa botar as 3 pernas firmes para que a rentabilidade dele possa ser sempre maximizada. Então, a discussão é fundamental. Aí a gente discute época de plantio, quais são as variedades que mais performaram, quais são as variedades que estão sendo mais plantadas, todas essas questões relacionadas tanto com a parte técnica quanto com a parte de gestão, para que a gente possa estar sempre evoluindo. Então, são 2 reuniões anuais, né, uma no fechamento da soja e a outra no fechamento da safrinha, que aí faz o fechamento anual, né, da safra como um todo, e a gente usa uma metodologia, que todos nós usamos o mesmo sistema de gestão, tem o mesmo plano de contas, o sistema é auditado, né, então, quer dizer, os gastos eles são auditados para que não tenha nenhum gasto distorcido, não tem nada fora do lugar, para que efetivamente você possa fazer uma comparação correta, né, não errar na sua análise, para que a análise possa ser uma análise precisa, para que você embasar a gente na tomada de decisão. Que legal, o dado tem que ser consolidado, né, porque nada pior do que você fazer uma análise em cima de um dado que não é real ou que não te traz a segurança, né, Luciano? Isso é um exemplo que deveria ser seguido em várias regiões. E não é específico para o milho, né? Isso é para o milho, é para a soja, ele pode expandir para outras culturas, para os cereais de inverno. Então, basta ter quem tem a liderança, é preciso ter uma liderança para mover essa pedra, tirar ela da inércia e depois ela continua crescendo. E aí você precisa sair da zona de conforto, tem que ter sempre um líder, né? Seja de uma associação, de uma cooperativa, alguma coisa para poder fazer isso, né? Tem que ter alguém para carregar o piano, né? Senão não dá nem para ouvir a música se não tiver alguém. Tem um cara que toca o piano, mas tem que ter um cara para carregar o piano, né? Senão tem... É verdade. Luciano, e a gente vê essa evolução do agricultor hoje, porque principalmente nesse momento de pandemia, onde os preços de soja e milho, eles subiram de forma desordenada. Então, muitas consultorias de gestão diziam, cuidado, porque isso não é nossa realidade, os preços vão voltar ao normal. E o que é interessante disso para mim, talvez por não ser agricultor, tá olhando de fora seja mais fácil dizer, mas é o ferro pesado é o fogo que forja o ferro, né? Então, quando você acaba sentindo uma dificuldade muito grande de produzir, você acabou de nos citar, o prejuízo na lavoura, ele é muito grande. Às vezes um pequeno erro faz você sair de um lucro para o prejuízo, não é diminuir o seu lucro. E aí isso faz com que a agricultura tenha que ser mais
profissional. Não estou dizendo que o agricultor não é profissional, mas tinha muita resiliência no ambiente e deixava a gente um pouco mais acomodado. Hoje não dá mais para brincar. Então, as associações, elas ajudam bastante a orientar isso, né? Seja um sindicato rural, seja uma cooperativa, as associações como um todo, né? Assim, eu vejo que esse é um papel importante das associações, né? Se isso não está acontecendo no bojo da associação, é porque tem alguma coisa errada. Né? Na tocada da associação. Acho que essa é um papel que é importante o coletivo, né? Então, dentre outros, né, representação política, essas questões que envolvem todo o nosso setor, um setor que apanha, né, de toda uma sociedade por um desconhecimento tão grande, que esse papel do associativismo é muito importante para que a gente possa, de alguma forma, trabalhar para desmistificar toda uma agenda negativa que se tem contra o agro, né, de uma forma totalmente sem nenhum fundamento, sem nenhum conhecimento, sem nenhum embasamento, né? E são discursos que são muito fáceis. É discurso fácil, só que não aguenta 1 minuto de contraponto, mas é que acaba pegando. Fala assim, o agro joga veneno. Assim, não, tudo bem, a gente faz pulverizações para controle de praga, mas ele é feito de uma forma assertiva, consciente, sem desperdício, né? Sabe? Então, muitas das vezes, você tem que combater esse discurso, isso gera uma energia tão grande que a única forma mas a forma melhor disso acontecer é que seja isso discutido dentro do bojo das associações, dos sindicatos, das federações, da confederação, né, para que a gente possa estar se dedicando mais à produção, colocando mais esforço na produção e menos esforço em ter que se defender, se explicar, esse tipo de coisa, sabe? E aí quem trabalha no setor de comunicação, que é importante, ele tem um embasamento de dados e de resultados que fica muito fácil de contrapor. Bom, mas quanto a isso, né, nós que estamos dentro, a gente sabe bem como é, e eu acho que o Mundo Agro Podcast, assim como outros, eles têm a iniciativa de fazer isso, da gente levar essa informação além do meio que nós estamos, né? E vale a pena se bater nessa tecla do associativismo, da organização. Eu digo que sozinho você pode ser rápido, mas junto a gente vai muito mais longe, né, Luciano? Exatamente. E aí é importante a participação, sabe, professor Rogério? Porque assim, a gente não pode ter o pensamento individualista. A gente precisa dar a nossa parcela de contribuição. Eu não digo que você precisa ser presidente de uma associação, mas disponha parte do seu tempo para trabalhar pelo coletivo, né? Então, eu já fui presidente do sindicato, já fui presidente da fundação, já fui presidente da cooperativa, e acho, inclusive, que a gente não deveria ficar eternamente, né? Porque toda mudança é importante para que a gente possa oxigenar o sistema. O sistema se oxigena quando a gente tem as trocas, né? Por que muitas vezes as trocas não acontecem? Porque não tem ninguém para vir e fazer a troca. Então, verdade. Não tem ninguém para fazer a troca não vai acontecer, o sistema vai ficar do mesmo jeito. Então, é importante que a gente se conscientize de que a nossa parcela de contribuição é importante. Fica um mandato, né? Vai lá, colabora, faz parte da diretoria. Não quero ser presidente, mas participa, vai nas reuniões, dá sua parcela de contribuição. Eu acho que esse é um papel fundamental que o agricultor pode estar desenvolvendo. Essa discussão ela é muito produtiva, né? Se não há contrapontos, a gente estagna no lugar. Muito bom, muito bom. Vamos aproveitar esse intervalo para dar um recado da Agrosol. A Agrosol Sementes celebra com alegria 25 safras de história, dedicação e crescimento junto ao agronegócio brasileiro. Oferecer as melhores soluções em sementes, sempre com foco na qualidade, credibilidade e inovação, é um compromisso da Agrosol. O time da Agrosol está próximo aos produtores rurais, entendendo as necessidades do campo e construindo parcerias duradouras, em busca sempre dos melhores resultados e contribuindo para a sustentabilidade da agricultura. Os colaboradores e parceiros da Agrosol estão empenhados em trazer ao mercado as cultivares mais produtivas,
Também as sementes prontas com tratamento industrial que geram comodidade e segurança ao produtor. Esse é um cuidado e um comprometimento que se traduzem em resultados satisfatórios para o campo e na confiança aos clientes. Agrosol, 25 safras com as melhores sementes para o sucesso de quem produz. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. @Mundo Agro Podcast. E, Luciano, dado esse recado, né, do associativismo e da participação, agora eu quero retomar aqui para você falar um pouquinho, porque a evolução hoje das plantas de cobertura é algo que, graças a Deus, ganhou uma magnitude tanto do ponto de vista da pesquisa, que era mínima, e hoje até da área comercial, né, da oferta. Então, eu digo que o oeste da Bahia, região do Mato Piba, se não fosse o início da braquiária lá, esses agricultores estariam muito lascados, para falar no pé da letra, porque ele tem uma safra para fazer. Então, o uso da braquiária no oeste da Bahia mudou a agricultura. E aí, quando a gente começa a trazer os conceitos de plantas de cobertura, mix de plantas, porque cada uma vai atuar numa condição, uma na retenção de água, outra na extração de um micronutriente, e aí faltou nessa cadeia a possibilidade, hoje as coisas estão acontecendo e você tomou essa decisão e eu achei muito bacana, profissionalizar o fornecimento de tecnologia, principalmente de semente para essas plantas de cobertura. Nós não combinamos isso não, estou pegando o Luciano aqui de surpresa, né? Mas tudo que está ligado à semente é algo que eu gosto, chama atenção e incentivo. E recentemente, né, você me contou que você resolveu ajudar dessa forma, criando, né, uma estrutura para a produção de sementes de plantas de cobertura, que, começo a dizer, não é nada fácil, viu, Luciano? Isso foi uma necessidade interna primeiro, não tem quem faça, eu vou fazer para mim, e talvez isso possa ser algo que ajude meus vizinhos e, quem sabe, o resto do país. Fala para a gente um pouco. Também, exatamente. Eu, recentemente, estou entrando aí nesse ramo de semente de plantas de cobertura, inicialmente com produção de Crotalária expectabilis, né, que é uma semente mais difícil de ser produzida, né, porque exige uma dedicação e um beneficiamento pós-colheita, que é importante dentro desse processo, e é uma planta que eu acredito bastante nos benefícios. Então, na verdade, a minha intenção era transformar uma planta de cobertura numa cover crop, numa cash crop, que a turma fala, né? Então, e a forma como eu entendia que isso deveria acontecer era na produção de sementes. E para que eu pudesse produzir semente, eu tenho comigo que é você entregar para os outros aquilo que você gostaria de comprar para você. Então, esse é o meu objetivo. Então, se eu exijo uma semente de qualidade, quando eu estou comprando do meu fornecedor uma semente de soja, nada mais justo que eu também produza uma semente de cobertura de altíssima qualidade para que o meu cliente possa estar utilizando uma semente de qualidade, porque a gente precisa tratar as plantas de cobertura quase como uma cultura. Quase como uma cultura, não, como uma cultura. É uma cultura. É uma cultura, porque se eu faço uma planta de cobertura mal feita, o benefício, ele não vai acontecer lá na frente. Então, para que eu possa fazer uma planta de cobertura bem feita, eu preciso ter uma semente de qualidade, eu preciso fazer um plantio de qualidade, eu preciso fazer tudo aquilo que eu faço para a minha cultura principal, eu preciso fazer para a minha cultura de cobertura. E aí a gente entrou nesse negócio também como uma forma de diversificação, né, com esse objetivo de estar produzindo uma semente de qualidade para poder entregar essa qualidade para o nosso produtor final. Então, essa é o fundamento da AF Seeds. AF Seeds. Então, afseeds.com.br e no Instagram, AF Seeds, né? E AF Seeds BR.
A FCeedsBR, é isso, @AFCeedsBR, acompanhem aí, o Thiago está deixando aqui no GC o link na descrição também. Isso é algo que a gente tem que incentivar. Eu lembro quando eu falei que fui aí para Maracaju, eu acho que foi em 99 ou 2000, no encontro de plantio direto, e essas reuniões que eu participei, elas mudaram um pouco o meu conceito de visão de agricultura. Eu vim de São Paulo, não tinha a experiência de viver, né, na lavoura, comecei a andar mais perto da cana-de-açúcar, em função do meu tio, mas quando na faculdade o plantio direto foi algo que me chamou a atenção, eu peguei uma fase já avançada, mas ainda de transição. E hoje, a turma que se forma hoje, ele não consegue ver um plantio convencional. Às vezes ele nem sabe o que é um arado de disco, né? Um Iveca, então, depois que a gente devolveu para a Europa a Iveca. Só que o fundamento básico desse sistema de produção passa pela produção de sementes de plantas de cobertura. E isso não é fácil. Você falou da Crotalaria spectabile, as braquiárias são difíceis de produzir, os pânicos também. Se a gente for falar do crambe, ervilhaca peluda, e aí tem outras, né? O Zecão tinha que passar a lista para nós aqui, que ele é um fera na produção. Não é trigo morisco. Então a gente precisa de fornecimento, porque hoje não tem para quem queira e não deixa de ser um negócio, né? Então acompanhe aí o Luciano Musi, né, no Instagram, @Luciano_Musi, com 2 Es, e o AFCeeds, eu tenho certeza que já deu certo, viu, Luciano? Já deu certo. Logo, logo você está ampliando o seu espectro e portfólio aí de plantas de cobertura. Tomara, professor. Deus te ouça. Vamos trabalhar para isso. Com certeza, com certeza. Quando a gente tem vontade, iniciativa, isso vai para frente. Luciano, olha, nem deu para perceber, já bateu 1 hora aqui de bate-papo. A conversa com você é sempre muito leve e informativa. E quando eu digo para os meus alunos que eu aprendo todo dia, que mais uma aula que eu tive, mais uma aula que eu aprendi. Obrigado por pegar esse período de agenda em viagem também. Nós dois estamos em hotel gravando aqui, mas a contribuição ela é sempre muito grande. Tenha o Mundo Agro Podcast como uma ferramenta sua, das cooperativas, das associações, para divulgar resultados, para divulgar inovações. Aqui as portas estão sempre abertas, tá, Luciano? Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, primeiro eu queria te parabenizar da iniciativa, né, de dedicar o seu tempo a isso, né, professor, porque é uma dedicação. Arrumar os entrevistados, arrumar a agenda dentro de uma agenda tão corrida como é a sua, né, de professor, de consultor, né, então, e se dispor a doar parte do seu tempo para trazer uma informação gratuita, olha, não tem palavras que a gente consegue trazer esse altruísmo que a gente enxerga nesse tipo de coisa. Então, eu que tenho que agradecer o convite, né? Para mim é uma satisfação enorme estar aqui conversando contigo, porque além da admiração que eu tenho, né, pelo profissional, professor Rogério Coimbra, uma pessoa sensacional, formidável, agradabilíssimo de estar conversando. Então, para mim foi uma honra enorme poder estar aqui conversando contigo e com certeza nós vamos estar batendo muito mais papos durante essa nossa trajetória, professor, mas muito obrigado mesmo, para mim uma honra enorme estar aqui no Mundo Agro Podcast. Eu agradeço, Luciano, eu digo que é isso aqui, ó, a gente nunca faz nada para receber um elogio desse, que acho que nem mereço 10% disso que você está falando, mas só de poder conhecer as pessoas, né? Então muitas vezes a gente vê de longe, não tem a possibilidade, quando a gente marca um bate-papo, então a gente passa, né, a estar mais ao lado, a ter essa amizade que é muito boa. Fora o que a gente aprende. Então, eu não canso de dizer, o Mundo Agro Podcast é meu 3º filho. Tem a Ana, tem o Felipe e tem o Mundo Agro Podcast. Os 3 dão trabalho pra caramba, mas dão muitas alegrias também. Então, é assim, a gente vai tocando. E, Luciano, o seu episódio é o episódio 299. O próximo episódio vai ser o episódio 300. Nós vamos completar 6 anos ao ar. Isso significa 300 segundas-feiras
impecáveis até agora. Eu não tenho medo se falhar, mas até agora nós não faltamos nenhuma desde o dia 19 de novembro de 2019. Um episódio por segunda-feira, incluindo os períodos aí de Natal e Ano Novo. Sempre a gente trabalha de forma retroativa para poder colocar isso aí no ar. Então é uma honra você estar fazendo parte aí desses 300 episódios. Enquanto eu tiver força, eu vou tocando à frente. Muito obrigado, viu, Luciano? Eu que agradeço, professor, mais uma vez. Olha, não tem generosidade maior do que essa, né? A gente, de forma espontânea, está levando um conteúdo de qualidade e importância para o produtor, que pode assistir, pode ouvir em qualquer momento, em qualquer hora, é atemporal, né? Então, é uma carga de conhecimento que está aí distribuída que a gente precisa aproveitar. Então, mais uma vez, parabéns aí, obrigado por o senhor estar realizando esse trabalho aí para a gente. Valeu, Luciano. E eu não faço isso sozinho. Então, aqui, o agradecimento ao Thiago Augusto, que é o nosso editor, que está por trás aí, fazendo edição, a Tatiana Xavier, que é a nossa produtora, a Juliana e a Gabi, a Gabriela, que são nossas alunas do grupo de pesquisa e extensão em sementes, que fazem parte do time de marketing. Então, a gente não faz isso sozinho, né? Siga, acompanha. Um episódio como esse aqui, ele tem que chegar cada vez mais longe para que a gente possa difundir essa informação. E como sempre, na semana que vem, tem o episódio de número 300 do Mundo Agro Podcast, aqui trazendo informação para você ouvir onde quiser e onde estiver. Valeu, pessoal, um forte abraço, até a semana que vem. Valeu, Luciano, tudo de bom. Obrigado. Um abraço, professor, um abraço, pessoal. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.